Muito bem, voltamos então aqui com este debate, não debate, na verdade é uma fala, né? Nós estamos aqui aproveitando, inclusive, nós estamos dando o maior tempo possível ao pastor Cláudio Silva para que ele possa falar, comentar, porque é muito bom a gente saber, muito bom você saber, né? Porque a gente vive numa realidade aqui no Ocidente bem diferente. Nós vivemos aqui numa realidade muito diferente do que vivem os povos africanos, mas a eles também está sendo levado a palavra, a eles também está sendo pregado o Evangelho. E nós temos a honra de estar conversando com o pastor, sabendo um pouco da obra. Neste programa nós dedicamos a falar sobre o trabalho em Guiné-Bissau, né? No programa anterior nós tivemos aqui uma noção geral dos trabalhos de missões no continente. E neste programa o pastor está falando aqui sobre o trabalho em Guiné-Bissau, onde está a base da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para o oeste da África, onde reside o pastor Cláudio Silva hoje. Mas nós estávamos falando anteriormente, pastor, sobre a Casa de Amparo. O senhor estava comentando aquela experiência, né? Como começou esse trabalho. Mas esse é um dos projetos. A igreja lá tem outros projetos, além de... tem escolas também, construção de templos, são vários, inclusive o templo sede é um dos maiores da região ou do oeste da África, me parece. O maior, seguramente o maior. Há muitos projetos, literalmente. Os projetos fundamentais da Assembleia de Deus em qualquer lugar do mundo são igrejas. É a pregação do cristianismo, o ensino do cristianismo e a construção de igrejas, o estabelecimento de igrejas no mundo todo, no Brasil, enfim, a Assembleia de Deus tem essa prioridade, ou adota essa prioridade. As obras sociais são complementares. Então nós também, na região, por exemplo, na Guiné-Bissau, nós temos hoje cerca de 120 templos construídos e em expansão. Temos escola, sim, mas ainda é assim uma questão por necessidade absoluta, em regiões onde o Estado não consegue abrir. Tabanca são vilas interioranas do interior, onde o Estado não possui uma unidade escolar, então a igreja cede os seus templos, as suas congregações, e se inicia aí um trabalho de apoio à região, às crianças, aos adolescentes especialmente, para auxiliá-los. O momento que o Estado tenha condições de assumir isto, a igreja deixa de atuar nessa área, pelo menos nas regiões onde o Estado vai implantando as escolas. Na cidade nós temos uma escola porque é uma necessidade aí junto ao templo central, o templo sede da nossa igreja, realmente é uma necessidade. Aí nós temos 500 alunos e são abrigados praticamente, são os filhos de cristão, até mesmo de muçulmano, mas que quer que os seus filhos conheçam a cultura cristã, conheçam a religião cristã e tenha a possibilidade de um dia poder estudar no Brasil ou no outro país, aonde tenha mais facilidade e mais futuro para os seus filhos. Literalmente, a questão cultural está muito relacionada a essas tradições antigas, né? Por exemplo, um filho muçulmano deixar dos grupos mais radicais, dos beafadas, dos mandingas e de outros, deixar a religião islâmica é algo inaceitável e intolerável pela família. Então, normalmente, este jovem, essa criança e adolescente sofre o risco de ser morto, de ser envenenado pela própria mãe, pelo próprio pai, para tentar demovê-lo da sua posição. Então, esse radicalismo vai lentamente sendo superado, porque eles descobrem que através do cristianismo há mais futuro, mais possibilidade para os seus filhos do que dentro do sistema muçulmano ou islâmico, literalmente. E esse é um projeto que a igreja está desenvolvendo ali, que é uma reeducação, né, pastor? Não só na questão de alfabetização, mas também, com certeza, eles também têm ali uma educação em todos os aspectos, inclusive até eu acho que é uma maneira de introduzir também o Evangelho. Sempre é uma oportunidade. É uma oportunidade, né? E isso tem mudado a história das crianças. Mas também o senhor tem um projeto lá em Guiné-Bissau, que é um projeto de formação de obreiros também, né? Sim.
Isso é um projeto. Como é que está esse projeto? Sei que anualmente o senhor tem uma escola para obreiros. Como é que está esse projeto, pastor? Nós temos um sistema que facilita, vamos dizer assim, motiva o nacional, o obreiro nacional, o cristão, o ministro que desenvolve a sua vida ministerial dentro de uma igreja. Nós temos um projeto de incentivo, que são as chamadas escolas de obreiros intensivas, que se faz um período do ano, 10 dias, 15 dias intensivamente. E nós levamos sempre do Brasil e dos Estados Unidos, especialmente, pregadores, professores, que ministram matérias de teologia variada. Então, além da escola de obreiros, nós também temos periodicamente pequenos cursos de formação em áreas separadas, entendeu? Dentro da teologia cristã evangélica. Então, hoje nós temos o primeiro grupo que se formaram esse ano, que são 57 obreiros que se formaram depois de 4 anos de estudos da teologia, que vão ser agora diplomados esse ano, no final desse ano. Então, isto existe, ele está se desenvolvendo, e dentro desse projeto, pastor Eliel, nós temos alguma facilidade, que nós somos a única, aliás, somos nós, as Assembleias de Deus Brasileira, e também a Missão Sueca Livre. A Missão Sueca tinha uma emissora de rádio na Libéria, aí na cidade de Monróvia, que é a capital da Libéria, e há cerca de 9 anos atrás, durante a guerra, a revolução, a rádio foi tomada pelos rebeldes e 9 missionários suecos foram assassinados. E desde então a rádio ficou fechada até o dia de hoje. Então nós temos a facilidade porque nós possuímos uma emissora de rádio. Exatamente, isso é um outro, até nós ia comentar isso aí, vou comentar com o senhor, que é um outro projeto muito, eu creio que um dos projetos assim que ajudou muito para a expansão do evangelho em Guiné-Bissau foi a rádio, né? A rádio que tem hoje a igreja lá, a Assembleia de Deus. Não somente para as Assembleias de Deus, pastor, mas para todas as denominações, até para o catolicismo. O cristianismo, ele mudou a sua história. Imagina, de 5,7 em apenas 10 anos, pulou para mais de 15%. Então, o cristianismo através do rádio, porque a nossa emissora cobre toda a região do país. E o sinal é muito bom, é o melhor som que existe na nação. E nós agora estamos desenvolvendo um projeto para ampliar esta área, implantando outra emissora, a 250 quilômetros ao leste da Guiné-Bissau, para poder alcançar a região dos altos, das montanhas. Porque tu sabe que as montanhas, para o sinal FM, têm dificuldade de transpor essas regiões elevadas. Então estamos montando uma outra emissora de rádio, para a partir daí os sinais irem mais adiante. Então nós temos, através da rádio, a facilidade de comunicação, que não é só uma questão dos povos locais, mas dos estrangeiros também, ali. Nós fizemos programas periódicos em vários dialetos regionais, que são 28 dialetos, e fizemos também programas em línguas internacionais, como o inglês, o francês, o russo, o chinês e alguns outros idiomas, que são idiomas que contêm muitas pessoas nessa região. Então isso tem dado um impacto muito grande e tem dado uma sustentabilidade ao cristianismo que era então incipiente. Vamos dizer assim, os povos da região não tiveram muito acesso à escola, pelo menos as mulheres. Não é costume que as mulheres estudem. Então essa dificuldade foi agora facilitada pelos meios de comunicação, especialmente da rádio, na sua ação evangelizadora. Claro, os programas são muito variados, e até programas culturais, programas de informações, que despertaram o interesse, mas tudo leva para o final do cristianismo. Todos esses projetos que o pastor está comentando, né? É importante você que está talvez ligando o seu televisor agora, é um programa, o programa Novo Nascimento está trazendo agora nessas 2 edições, a edição anterior e esta, a presença do pastor Cláudio Silva, que está aí trazendo essa aula de missiologia para nós, também trazendo aqui ao nosso conhecimento essas questões que envolvem os projetos missionários no norte da África, no oeste da África, naquela região. Então, o senhor comentou de vários projetos, pessoal, mas quem sabe o nosso ouvinte está se perguntando como manter todas essas obras, como mantém-se tudo isso, como é que faz para manter tudo isso?
Quem sabe é um questionamento, assim, como é que se faz, porque o custo não deve ser baixo para tudo isso? Não, é muito caro, os custos são elevados e são também gradativos, porque nós iniciamos um projeto e aguardamos até que alcançamos os recursos. Por exemplo, a emissora de rádio, nós conseguimos uma concessão da parte do governo e esperamos 5 anos para poder implantar a emissora de rádio. Hoje ela está no ar há 10 anos. E agora estamos implantando a segunda emissora de rádio. Já possuímos uma concessão de televisão, que pensamos que no futuro estaremos implantando uma TV cristã nesses países de origem muçulmana. Então a facilidade, hoje as grandes emissoras de televisão são de origem muçulmana, com seu sistema Al Jazeera especialmente, que é a mais potente da região. Agora, uma TV cristã com uma programação semelhante a esta, a pessoa terá acesso a muitas informações de cunho importante. A origem do cristianismo, a questão do judaísmo, a questão de uma sequência, mesmo na comparação com o islamismo. Porque se o islamismo inicia historicamente no ano 670 depois de Cristo, ele precisa ser adaptado dentro de uma realidade para as pessoas entenderem a diferença do cristianismo, que é uma sequência do judaísmo. Então, o islamismo nasce fora tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Quando tivermos condições de expor isto através dos canais de televisão para a pessoa, ela vai ter uma outra compreensão do islamismo, que é uma religião fundamentalista, intolerante e que não tem literalmente o sentido que o cristianismo, que o judaísmo deram sobre a Deus e o cuidado de Deus para com os povos, para com os homens do mundo de modo geral. Que bênção, né? É interessante nós aprendermos sobre isso, importante nós ouvirmos sobre isso. Você que está ouvindo, são projetos que são realizados para o bem de um povo, para a salvação de uma nação, né? A Assembleia de Deus tem essa força missionária, né? Tanto aqui no Brasil, o Evangelho se desenvolveu por todos os 4 cantos do Brasil e agora missionários estão em outros lugares, e aqui está um exemplo do pastor Cláudio Silva, que está lá há muitos anos trabalhando e fazendo esse trabalho de missões. Então você pode conhecer melhor os projetos Milhões de Almas, que é o projeto da Associação Milhões de Almas, acessando o site www.milhõesdealmas.com.br. Então você vai ter ali maiores informações, quem sabe poder ali enviar e-mails, contatar com a organização, né? Até para quem sabe ajudar. Se você sente de ajudar e quer ajudar esse trabalho lá na África, faça isso. Entre em contato, porque é muito importante, é um trabalho exclusivamente para ganhar almas, para salvar vidas, e que o pastor tem dedicado a sua vida, né, pastor? Largou tudo, se dedicou ao Evangelho, e o senhor está aí há muitos anos nessa obra, nesse trabalho. Nós admiramos o senhor. Nós estamos chegando no final dessa programação, pastor. Gostaríamos que o senhor deixasse suas considerações finais e também fizesse uma oração, como no programa passado, né, abençoando e orando para as famílias. São milhares de famílias que estão nos assistindo neste momento, para nós encerrarmos essa programação abençoada. A solidariedade, pastor Israel, do brasileiro é muito grande. E o brasileiro é muito sensível à necessidade, especialmente. E entre todos os projetos que nós temos hoje na África, o projeto de amparo às meninas é um dos projetos impressionantes e que certamente teria uma aceitação e uma acolhida muito grande de parte dos telespectadores aqui da emissora, seguramente. Por exemplo, as meninas, elas são dadas em casamento forçado, elas não escolhem com quem vai casar. E elas são dadas, normalmente, são dadas para homens que já têm 4, 5 mulheres. A poligamia é uma prática geral em toda essa região. E essas meninas são dadas para estes homens. Se houver denúncia, as autoridades buscam, prendem os infratores, conduzem aos tribunais para responderem processos e retiram as meninas, recolhem as meninas. Às vezes meninas com 12 anos, 13 anos, 14 anos, que é dada para um homem de 50 anos, 60 anos.
E a igreja recolhe isto e temos que abrigar. O abrigo disto custa muito caro. Nós já temos hoje muitas dezenas de meninas e estamos construindo mais uma casa de abrigo para mais 250 meninas que vão ficar aí. Essas meninas são conduzidas ao casamento, elas escolherão com quem casar, casam-se e vão formando as suas famílias a partir da igreja. Muito bem, pastor. Então o senhor ora por nós e vamos encerrar essa programação. Juntos nesta hora. O senhor, a senhora que está aí nos assistindo, eu os convido para que oramos junto a Deus. Falamos com Deus. Nosso Pai, nosso Deus, a Ti, Senhor, nós oramos no nome de Jesus agora, rogando por todos os telespectadores, que a bênção da Sua bendita palavra, protetora, divina e constante, seja sobre todos, sobre as suas famílias, sobre tudo o que eles possuem. É o que lhe rogamos orando, em nome de Jesus.